Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma nessas aulas. A aula de hoje vamos falar um pouco sobre ponto máximo e ponto mínimo, ok? Ou seja, primeiro vamos falar um pouquinho do nosso assunto e depois vamos fazer a correçãozinha da nossa atividade, ok? Então, bora lá, para iniciar aqui o nosso assuntozinho. Falando aqui um pouco de ponto máximo e ponto mínimo, temos aqui a definição, né? Ó, toda expressão na forma y igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, são as nossas funções de segundo grau, né, chamada. Aqui nós temos as funções do segundo grau. São as duas formas que nós podemos estar expressando ela. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou f de x igual a x mais c. Nós podemos estar representando nossas equações de segundo grau desses dois métodos, né? Que é a nossa fórmula geral, que acho que vocês já até aprenderam ela. De tanto a gente falar, tanto tá falando em toda a aula, creio que você já deve ter aprendido. Onde, pessoal, nós vamos ter o A, o B e o C, números reais, né? Que são os nossos números, são os coeficientes, sendo A diferente de zero. Ó, o A sempre tem que ser diferente de zero. Professor, por que o A tem que ser diferente de zero? Porque é o seguinte, se o A for igual a zero, eu vou zerar isso aqui. E se eu zerar isso aqui, eu só vou ter bx mais c, ou seja, vou ter uma função do primeiro grau, tá certo? E para ser função do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero, tá bom? Aí bora lá. A representação gráfica de uma função do segundo grau é dada através de uma parábola, né? Que pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo, ó. Presta atenção. Aí o gráfico, ela é dada dessa seguinte maneirinha, ó. Concavidadezinha para baixo, concavidadezinha para cima. Aí nós temos que ter bastante cuidado, porque o A, pessoal, vai ser importantíssimo para a gente saber se a concavidade vai ser para cima ou para baixo, ok? Por quê? Porque é o seguinte, ó, o A maior que zero, a concavidade vai ser aqui, ó, para baixo. O A menor que zero, a concavidadezinha vai ser para cima, tá certo? Aí o A é muito, muito importante mesmo para a gente poder identificar como é que vai ser a concavidade, tá bom? Para fazer o nosso gráficozinho de segundo grau. Aí lembrando, quem é o A? O A é aquele valorzinho que vai estar acompanhando de x. Aí basta saber o sinal dele. Se for positivo, vai ser assim. Se for negativo, vai ser assim, tá ok? Aí, para determinar o ponto máximo e o ponto mínimo de uma função de segundo grau, basta calcular o vértice, ou seja, basta a gente fazer o cálculo do vértice, né? Vou até colocar aqui as formulazinhas, a gente já foi passar na aula passada, mas vou colocar novamente, tá ok? Utilizando as seguintes expressões matemáticas, ó. O vértice, pessoal, é calculado assim, x vértice e o y vértice, ó. X vértice igual a menos b sobre 2a. E o y vértice vai ser menos delta sobre 4a. Aqui são as fórmulas. Aí também, pessoal, bora falar um pouco aqui do delta, né? Relembrar o delta, ó. Sabendo que o valor de delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, ó. Isso aqui é o valorzinho de delta, a fórmula para descobrir delta. É muito importante também saber dessa fórmula. Determina quantos pontos a parábola intercepta o eixo x, ou seja, pessoal, o que isso implica? Se o delta for maior do que zero, ó, maior que zero, se o delta for positivo, a função tem duas raízes, tá certo? Ó, ou seja, ó, quando ela for tocar, ela vai tocar no eixo x duas vezes, tipo assim, ó, tocou aqui e tocou aqui, ó. Tem duas raízes. Aí, se a função se o delta, desculpa, for menor do que zero, a função não possui raízes reais, logo não intercepta o eixo x, ó. Quando o delta for menor que zero, a função vai ser tipo assim, ó. Ela chega aqui, mas não toca. Ó. Chega aqui, ó, mas não toca. Chega aqui, ó, toquei, desculpa. Não pode tocar. Ela chega aqui, ó, bem perto, mas não vai tocar, tá ok? Em momento algum, quando o delta for negativo, ele vai tocar no eixo x. E quando o delta, pessoal, for igual a zero, ela só possui uma raiz. Logo, ó, ele vai estar tocando aqui, ó. Vai ser só um valorzinho, vai estar aqui, ó. Tá certo? Vai
tá bem no eixo x mesmo, tá certo? Isso vai implicar que vai dizer que a nossa função vai estar bem nisso, pessoal. Professor, por que você está falando sobre isso? Porque é o seguinte, pessoal, como a gente está falando já de gráfico, a gente tem que ter essa noçãozinha de como vai funcionar o gráfico, ok? Aí agora, dando continuidade aqui, a gente vai ver alguns exemplos de como calcular o y vértice e o x do vértice. Aí eu também coloquei até o gráfico. Na nossa atividade, não foi pedido o gráfico, certo? Porém, aqui eu preferi colocar aqui para mostrar para vocês como que seria no gráfico, tá ok? Aí, exemplo 1. Na função y igual a x ao quadrado, menos 2x mais 1, nós vamos ter o a igual a 1, ó, que é o companheiro x, o b igual a menos 2 e o c igual a 1. Ó, aqui a gente já pode verificar. Podemos verificar que o a é maior que o zero. Então, a parábola possui concavidade voltada para cima, possuindo ponto mínimo. Vamos calcular as coordenadas do vértice. Bora lá. Calculando as coordenadas do vértice, ó. Y do vértice e x do vértice, ó. Calculei, ó. Aqui eu coloquei o delta, eu fiz o cálculo do delta aqui já lá na fração. Aí você fala, professor, eu faço o cálculo do delta fora, tem problema? Não tem problema, vai dar do mesmo jeito certo, ok? Aí faz aqui o cálculo, vi que o y do vértice é 0 e o x do vértice é 1. Aí no meu gráfico, eu vou ter que o que, ó? Como meu y do vértice deu 0, ele vai tocar aqui, ó, no ponto x igual a 1 e y igual a 0. Ou seja, bem aqui mesmo, ó, bem no ponto 1. Tá certo? Agora, nós vamos para as coordenadas do vértice. Ó, a coordenada do vértice vai ser 1 e 0. Por que é 1 e 0? Ó, porque o x do vértice é 1 e y do vértice é 0. Somente isso. Quando estiver se pedindo coordenadas, basta utilizar essas duas fórmulas e calcular a coordenada. Ó. O x vai ser 1, ó, o x do vértice, y do vértice vai ser 0. Lembrando, sempre vem primeiro o x e depois o y, tá ok? Vamos agora para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui, ó, dada a função y igual a x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos x mais 3. Temos que o quê? Que o a vai ser igual a menos 1, o b igual a menos 1 e o c igual a 3. Ó. Só estou tirando os coeficientes, ó, menos 1 e 3. Aí nós vamos ter também que o a é menor que 0, né? Que já que o a é negativo, ó, o a é negativo, a é menor que 0. Então, a parábola possui concavidade voltada para baixo, tendo um ponto máximo. Aí, os vértices da parábola podem ser calculados da seguinte maneira, do mesmo jeitinho. Vou utilizar aquelas duas formulazinhas, utilizei aqui e encontrei, ó, 3,25, y do vértice, e x do vértice 0,5, negativo, né? Ou seja, menos 0,5. Agora, só vou plotar no meu gráfico. Ó. Plotei no meu gráfico, pronto. Tá aqui, encontrei o meu gráficozinho, tá certo? E as coordenadas do vértice vai ser menos 0,5 e 3,25. Pessoal, aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque é só mesmo só para falar um pouco do assunto, só para relembrar nosso assunto. Na atividade, eu expliquei um pouquinho mais com calma, um pouquinho mais detalhado, tá ok? Agora, nossa terceira questão, temos aqui, ó, dadas as funções abaixo, determine se elas possuem ponto de máximo ou de mínimo absoluto. E aí as coordenadas desses pontos. Ó, eu tenho 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Solução. Observe a função. Podemos afirmar que já que o a é maior que 3, né? Opa, desculpa, o a é 3 e é maior que 0, desculpa. Portanto, vai ser uma função com concavidade voltada para cima. Portanto, vai ser mínimo absoluto. Lembrando, pessoal, se a concavidade for para cima, mínimo absoluto. Se a concavidade for para baixo, máxima absoluto, como foi esse caso aqui, né? Vimos que esse ponto é o vértice da parábola e para determinar suas coordenadas, vamos utilizar as fórmulas x do vértice e y do vértice. Ó, menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Encontrei aqui minhas coordenadas, ó, x do vértice vai ser 2 sobre 3 e y do vértice menos 1 sobre 3, ok? Ou seja, para a gente poder calcular as coordenadas, pessoal, só basta estar utilizando essas duas formulazinhas, ok?